Olá, 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 tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Mestre Robinho, mestre Reiki e também sou tarólogo, terapeuta holístico e trabalho com várias coisas diferentes. Hoje quero falar sobre os meus 22 baralhos terapêuticos e vou estar apresentando eles para vocês e falar qual é a jogada que eu mais gosto de fazer. E lógico que no dia de hoje nós vamos ter ali uma tiragem de carta, né? Vou fazer uma leitura de uma cartinha para a gente poder estar iniciando a nossa semana. Bom dia, bom dia. Então vamos lá? Começar hoje. Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a minha paixão pelas cartas terapêuticas, minha paixão por tarô, por oráculos, né? Tem uma certa diferenciação entre elas, eu não vou falar isso hoje com vocês não. Mas quero falar sobre a minha paixão, como ela começou, da onde que ela veio e como que todo esse processo se iniciou, né? Esse meu chamado aí para o trabalho com as cartas. Eu sempre digo assim, todas as terapias que eu trabalho hoje, né? São várias terapias, que você pode encontrar algumas delas ali nos meus atendimentos que eu coloquei no meu link. Então lá no meu link, aqui no Instagram, você consegue ver quais são as terapias e até agendar um horário comigo para você poder fazer uma sessão comigo. Mas assim, vocês entenderam um pouco mais da onde que vem a minha paixão pelos tarôs, pelos oráculos, você tem que entender um pouquinho da minha história, né? Você é sempre conectado à minha história, esse processo todo. Eu comecei minha história nesse processo, esse mundo holístico, para quem não sabe, eu venho de uma formação muito religiosa, e aí, nessa formação, eu acabei ficando achando que tudo era do demônio, né? Tarô era do demônio, cartomante era do demônio, e tudo e vinha com esses preconceitos estabelecidos. Até que chegou um momento, que eu já contei pra vocês a minha história já, que aí eu passei por um processo muito forte, onde eu acabei aceitando a minha sexualidade, e aí eu percebi que aonde eu estava, a religião que eu não estava muito a favor da minha sexualidade. Então eu decidi sair dessa religião, buscar um outro caminho, buscar uma outra forma, e nesse processo todo, né, eu acabei passando por processos muito depressivos, uma depressão muito forte, ao ponto que eu tentei até suicídio, né? Então tem vários vídeos aí no canal onde eu falo um pouquinho sobre a minha tentativa de suicídio. Eu posso falar isso em uma outra oportunidade novamente. E aí, uma das coisas que aconteceu ali naquele processo, né, foi que o meu mentor se apresentou e disse para eu poder começar a procurar formas de me curar. Nesse processo todo, essa minha jornada de autocura, eu acabei encontrando a escola Meda, né? Acabei encontrando a escola Meda e vim fazer um curso de PNL, de Programação Neurolinguística, né? E assim começar a trabalhar com hipnose ericksoniana. Então, trabalhar PNL com hipnose foi aonde eu comecei esse processo. Neste curso, né, que o foco era programação neurolinguística, mudar a forma de falar, começar a lidar com seus traumas, né, fui trabalhando todas essas questões. Porém, tinha algumas atividades extra curso, vamos dizer assim, né? Assim, você tem ali o curso formal, com as técnicas que você vai passar, porém tem algumas coisas que acontecem no curso que são alguns mimos, alguns presentes, algumas coisas que são importantes ali para o seu desenvolvimento. E nesse processo todo, apareceu a Jos Meda, a esposa do Marco Meda, acabou trazendo um oráculo chamado Tarô do Osho, né? Então a primeira coisa que ela trouxe foi o Tarô do Osho, que é esse daqui, né? O Tarô Zen do Osho. E aqui foi que eu comecei a ouvir alguém falando para mim sobre tarô, de uma maneira completamente diferente da que eu tinha como preconceito, como se fosse uma bruxa velha, falando sobre qual que seria a minha história de amor, como que eu iria ganhar dinheiro, né? Eu tinha vários preconceitos e apareceu esse processo, e apareceu essas cartinhas aqui, ó, tá? Do Tarô do Osho. E aí foi o primeiro contato meu que eu tive com oráculo, né? Com questão de cartas espirituais, cartas terapêuticas. E essa daqui foi literalmente a minha primeira carta que eu tirei na minha vida, tá? Que é deixando ir ou indo com a correnteza. Isso pra mim foi algo fantástico, foi algo maravilhoso quando isso aconteceu. Essa carta aqui fala o seguinte: fala que pra você parar de tentar nadar contra a correnteza,
parar de tentar se esforçar para poder fazer contra as coisas e começar a se colocar no fluxo do universo. O universo vai te levar para onde você precisa realmente estar. E aí foi algo incrível quando eu tirei essa carta. Eu falei, nossa, que incrível, foi algo bem interessante. Para quem esteve com a gente aqui no final de semana passado, né? Nós tivemos um momento ali onde tiramos o tarô do Osho, né? E aí eu fui uma das pessoas que fez a leitura do tarô para os alunos, né, que estavam lá no curso de PNL nível 3. E foi assim que comecei meu primeiro contato com o tarô. Aí depois fui fazendo vários cursos na Escola Meda, e todos os cursos na Escola Meda, naquela época que eu comecei os cursos, sempre tinha uma leitura de tarô. Sempre tinha uma leitura de tarô, de oráculo. A Josi sempre trazia alguma cartinha para poder estar tirando pra gente, fora as lindas metáforas que ela sempre trouxe, né? E aí, chegou um momento, daí o primeiro tarô que eu comprei o primeiro cartas que eu comprei foi esse daqui. O Cura Vibracional Prática, né? Por quê? Porque no curso, a Josi fez a leitura de uma das cartas, que eu com meus saquinhos nas minhas cartinhas, né? Pra guardar elas. E aí, tipo assim, aí ela foi e fez, né? E aí, como eu achei, tipo, nossa, muita forma geométrica, são muitos desenhos abstratos, não tem nada de, né? Muita forma geométrica, círculos, retângulos, quadrados, cubos. E aí eu comecei a falar assim, nossa, tô gostando muito disso, né? Tô achando muito interessante esse processo. E essa daqui foi a carta que eu tirei. Em um dos cursos, foi o curso qual que é o nome dele? Coach Positive Coach, que é o falecido Positivo Coach. Aí eu tirei essa carta aqui, maravilhosa. E aí, essa carta fala sobre renascimento, fala sobre crescimento. Uma carta maravilhosa, que é uma carta de bastante... um trabalho bem de coach que você pode fazer com esse oráculo aqui. E aí foi o que eu fiz, e eu falei assim, ok, vou começar a comprar o meu primeiro oráculo, foi esse daqui. E a Josi, ela acabou criando na época, né, um curso, onde ela acabou ensinando como fazer a tiragem desse tarô aqui, né, do Cura Vibracional, de uma maneira que fosse um sistema de coaching mesmo. Então com esse oráculo aqui, você vai passar por 12 sessões você passa com isso daqui, tá? Esse oráculo aqui, no último processo que eu fiz terapia em grupo, né? Tô fazendo terapias em grupo, daí eu uso os tarôs e os oráculos para poder fazer essa terapia em grupo. O processo anterior a esse foi o Cura Vibracional Prática, que eu trabalhei com o pessoal, né? Que a partir de uma única carta eu faço um processo de analisar e ver as outras cartas, que é bem interessante, que é bem legal, tá? Que também está disponível para quem quiser fazer o processo comigo de cura, de acompanhamento, né? Aí eu dividi por cada sessão, eu faço num dia, e aí eu gravo áudios para a pessoa, para ela poder ouvir naquele dia, ao longo do dia, e ela pode tirar as dúvidas para mim ao longo do dia através do WhatsApp. Então eu gravo áudios sobre o cura vibracional, e vou trabalhando com a pessoa ali por 2 semanas, por 10 dias, na verdade, né? Tirando sábado e domingo, que é folga, mas segunda a sexta-feira eu vou gravando ali os áudios pro pessoal. E é um processo bem interessante, caso você queira também se interesse por isso, só me mandar uma mensagem que eu posso estar falando para você sobre valores, como funciona toda essa tiragem desse processo. Mas continuando aqui falando sobre essa minha paixão por oráculos e por tarôs. Depois disso, acabei me conectando tanto a essa energia do oráculo, dos tarôs, que eu não me aguentei mais, né? E acabei comprando aí mais e mais tarôs e oráculos. E hoje eu estou com um total de 22 jogos de cartas, né? Eu não gosto da palavra jogos de cartas, senão pode dar a impressão de ser uma maneira errada de ver. Mas são 22 naipes, qual que é o nome do negócio? 22 grupos de cartas, né? E aí tem para várias coisas diferentes aqui. Deixa eu ver que a Lívia falou assim: tarô e oráculos sou apaixonada. Lembro quando te pedi ajuda para aprender e você me
construiu a começar pelo tarô claro e simples. E eu uso muito até hoje. Que lindo, que lindo. Esse aí esse é interessantíssimo. Vou falar dele ainda hoje. E aí eu comecei a fazer o processo de quê? De comprando cada vez mais, comprando um joguinho de cartas diferentes. E eu vou falar pra vocês alguns deles, ou vou tentar falar de todos eles e tirar depois no final uma carta pra gente poder deixar pro nosso dia de hoje. E aí, vamos lá. Os tarôs, então eu falei pra vocês, esse daqui, já se eliminando, esse daqui, o Claro, o Cura Vibracional Prática, ele é excelente para você fazer um processo de desenvolvimento pessoal, tá? Então o objetivo dele é o quê? É você, a partir da leitura dele, você começar a criar ações práticas de desenvolvimento pessoal, ou seja, vai falar, por exemplo, ali sobre renascimento, né? Sobre crescimento, né? A carta que eu tinha tirado aquela vez. Aí eu falo assim, o que você precisa crescer na sua vida? Qual é a área que você precisa estar olhando e estar crescendo? Aí você começa ali a trabalhar isso. Daí o crescimento vai te levar para outras cartas diferentes, que daí tem uma lógica que está aqui no livro, para você poder estar entendendo como você vai fazer processos de você... de você sair do renascimento, que é a carta passada, né, do renascimento, e chegar até a carta do crescimento. Aí tem as etapas, né, o passo a passo que você vai ter que seguir para você poder sair do renascimento, né, da morte, deixar alguma coisa morrer na sua vida. Você vai ter que, então, criar uma jornada de transformação até você conseguir, de fato, renascer, crescer e se tornar maior. Então é todo um processo gradativo onde você vai ali sabendo e encontrando como você vai fazer esse processo de crescer. É um processo maravilhoso. Por isso que eu chamo de coaching, que ali você vai encontrando dentro de você resposta para você poder estar criando ações práticas de mudança. Além disso, nós vamos aqui falar sobre o quê? Vamos falar sobre... Vou trazer outro para você. O do Osho. Vamos falar do Osho, vai. O Osho, né? Osho, ele foi um místico, um sábio, né? Agora no... morreu faz pouco tempo, né? Século passado aqui. Vamos lá. Século passado, você tem que lembrar que 2000 era século passado, né? 1999 foi século passado. Então, assim, ele viveu ali, então... ele viveu ali. Tem até um documentário sobre ele na Netflix, que eu não gosto muito, mas tem um documentário dele na Netflix. E aí tem vários lugares e coisas que ele ensina sobre meditação. Tem vários livros sobre os ensinamentos dele, né? Que ele deixou ali como legado. Eu tenho vários dos livros dele. E agora aqui na minha estante aqui, eu não tô com nenhum deles aqui pronta para pegar para mostrar para vocês. Mas tem vários livros que são bem interessantes, que eu gosto muito, sobre ensinamentos da vida, sobre ensinamentos de como ser feliz, como ser sábio, como você pode olhar para as coisas de maneira diferente. Então ele começa a ver, ele vem com uma pegada muito legal, muito interessante sobre isso. E aí, eu tenho aqui dele dois oráculos, né? Primeiro, dois tarôs, ele chamou de tarô, né? Primeiro esse tarô aqui do Osho, que foi a primeira carta que eu falei para vocês que eu tive contato, que são ensinamentos lindos, maravilhosos. Por exemplo, pegar essa daqui, ó, da não materialidade. Olha só o que ela fala aqui nessa carta, ó. Encontrar-se no vazio pode ser desorientador e até assustador. Nada que se apoiar, nem sentido de direção, nem mesmo um indício a respeito de quais opções e possibilidades poderiam se estar à frente. Era, porém, exatamente este estado de potencialidade pura que existia antes que o universo fosse criado. Tudo o que você pode fazer agora é relaxar no seio dessa não materialidade, mergulhar neste silêncio entre as palavras e observar este vazio entre a expiração e a inspiração, e guardar o tesouro de cada momento vazio da existência, da experiência. Alguma coisa sagrada está para nascer. Esse daqui, esse tarô aqui, ele vai trazendo pra gente reflexões de que como eu posso estar olhando para minha vida de maneira diferente, tá? Como eu posso olhar para as situações que estão funcionando na minha vida de maneira diferente e como eu posso... E vai trazendo para mim também algumas coisas bem interessantes, porque é o seguinte, além da leitura individual da carta, né, que eu faço aqui também nesse tarô, eu faço também os principais jogos de tiragem de tarô, que é o que eu mais uso, o que eu mais gosto de fazer, é a Cruz Celta.
né? Então eu uso a Cruz Celta, é uma tiragem de tarô bem antiga. E ela aparece e eu uso ela em com vários outros jogos, né? Com vários outros grupos de cartas. Que é para fazer o processo de entender a situação porque está acontecendo agora presente, de maneira bem específica, bem focada, né? Eu entendo ali quais as influências ali que estão acontecendo ali comigo. Vou entender ali qual é o tema daquele momento, né? Qual é a energia que está vindo para poder potencializar aquele tema ou para poder me deixar para ser contrário àquele tema. Quais são as minhas questões inconscientes que eu ainda não faço ideia do que está acontecendo, que influenciam naquele tema. Quais são as questões conscientes que eu sei que está acontecendo, que eu poderia fazer diferente ou que eu já estou fazendo. Qual que eram os meus velhos comportamentos, quais são os meus novos comportamentos que estão pedidos para eu poder estar tendo a partir de agora. Quais são os meus medos, quais são as minhas angústias, quais são meus anseios, né? Que eu procuro, o que as pessoas ao meu redor, o grupo social que eu estou vivendo hoje, está dizendo para mim, estão influenciando para mim, estão influenciando de forma positiva ou de negativa. E por fim, qual que vai ser a grande conclusão desta situação que eu estou tendo aqui hoje, né? Então ela vai me mostrar então ali vários aspectos da minha situação real, atual. Então por isso é bem legal essa tiragem da Cruz Celta, que eu faço com o tarô do Osho, eu acho maravilhosa, mas não só com o tarô do Osho, também faço com outros tarôs também, como por exemplo o Claro e Simples, né? Que é esse daqui. Esse daqui é o tarô tradicional, né? Um dos tarôs tradicionais, né? Tirar aqui a capinha. Eu mando sempre encadernar para ficar mais fácil, para poder não estragar o livro, né? Então assim, esse daqui, claro simples, eu uso esse aqui usa-se o tarô dourado, tá? Só para vocês o tarô dourado, como ele é lindo também. Olha só, as figuras são simplesmente maravilhosas, tá? Esse que é o tarô dourado, ok? Que aí eu uso o livro do Claro e Simples, que esse livro aqui, ele é um livro para quem quer começar a fazer leitura de tarô e não sabe talvez por onde começar. Esse livro aqui, ele é um livro curso, tá? Então nele aqui você vai aprender como se fazer a leitura desde o começo, como você vai entender, vai fazer a interpretação de cada carta. Então assim, eu uso muito os textos das cartas para poder estar interpretando. Esse aqui ele vai dando para você uma forma de você memorizar e decorar cada uma das 52 cartas, ok? Que tem nele aqui. Se você vai conseguir entender qual é a grande mensagem de cada uma das 52 cartas que estão aqui. Esse aqui. Outro também que eu faço leitura também usando a Cruz Celta. E não é só a Cruz Celta também que eu jogo, tá gente? Tem vários outros, aí são jogadas diferentes, né? Mas eu gosto muito da Cruz Celta, pra mim é a mais interessante. Outro que eu uso muito Cruz Celta é o Tarô da Bruxa. O Tarô da Bruxa, eu acho ele fantástico. Ele vem trazer toda uma linguagem mais mística, uma linguagem mais mística mesmo, sabe? Ele vai trazer uma visão um pouco mais esotérica do negócio, né? Trazendo alguns elementos dentro da cultura das bruxas mesmo, tá? Da religião Wicca, né? Vai trazer alguns conceitos desse, que eu acho bem legal. E acho que tarôs que eu faço leituras assim, basicamente são esses três que eu faço essa leitura. Eu faço leitura de jogos, né? Dessa maneira. Eu faço com o tarô do Osho, né? Que é uma releitura. O tarô da bruxa, que também é uma releitura dos tarôs tradicionais. E aí o Claro e Simples, que é um dos tarôs tradicionais, que é o tarô dourado, tá? Aí você vai encontrar os tarôs tradicionais, temos ali o tarô cigano, que é uma outra coisa completamente diferente. Você vai ter ali o tarô de Marsella, né? Que é outra coisa. Mas aí eu gosto muito do tarô dourado, do tarô do Osho e também do tarô das bruxas, que eu acho as leituras são mais contemporâneas, né? Do Osho é mais contemporâneo, ligado a uma questão mais tipo assim, de
desenvolvimento pessoal muito forte, né? O da bruxa, ele vai trazer algumas coisas do aspecto do dia a dia que nós temos. E o dourado, ele é o tradicional mesmo, falando pra gente sobre a nossa realidade, falando pra gente sobre o que nós estamos passando. Então são esses os tarôs que eu gosto de fazer tiragem, principalmente a cruz celta, tá? E aí, também o Osho escreveu um outro, não sei se foi o Osho que escreveu ou se foram seus seguidores que escreveram, né? Mas no Osho também tem um outro tarô, que esse daqui chama-se tarô da transformação. Como que eu uso esse tarô? Eu não faço a leitura desse tarô como faço a leitura dos outros tarôs, como falei para vocês, né? Esse daqui, as metáforas, os textos dele são muito impactantes, então eu uso ele muito no sentido de metáfora, né? De uma única carta. Então eu leio uma única carta com esse daqui, e para mim já é muito forte o texto, ele é muito complexo, ele é muito profundo cada um dos textos, tá? Diferente dos outros, que a leitura é um pouco mais curtinha, então dá para você fazer as associações de uma maneira mais fácil, mais rápida e fazer a leitura mais dinâmica. Esse daqui, o texto ele é mais longo, a interpretação do texto é um pouco mais pesada, vamos dizer assim. Por isso eu gosto de fazer no processo de transe hipnótico, a pessoa esteja ali no processo de meditação, para eu assim começar a fazer a leitura e a pessoa começar a perceber qual é a área da vida dela que precisa estar ali dando essa observação. E aqui, ó, nós temos as cartas, tá, dele. Que cartas, ó, primeira parte de trás, né? Essa parte de trás. E aqui são as cartas. Você vê como que são uma carta mais bonita que a outra também. Tudo cartas lindas, ó. Essa aqui, ó, São Francisco, tá? Nesse daqui, ele traz o tarô da transformação. Ele traz histórias, né? Ele traz várias histórias de várias religiões diferentes. Traz histórias do catolicismo. Então aqui aparece para vocês aqui, ó, São Francisco. Também tem histórias, tem algumas passagens de Jesus Cristo também nesse tarô. Ele traz histórias sobre budismo, né? Então tá ali falando sobre o Zen budismo, sobre alguns personagens do Zen budismo. Tem ali o taoísmo também tá aqui, né? Então trazendo algumas histórias, parábolas do taoísmo, parábolas do judaísmo também. Então assim, ele pega várias religiões, principalmente as religiões mais famosas, né, no mundo, e acaba criando ali, escolhendo algumas das parábolas, algumas das histórias dessas religiões, e acaba usando essas histórias para poder estar trazendo um ensinamento de transformação. E é muito bonito. Então, tipo assim, eu leio geralmente uma carta desse daqui para poder trazer um conceito de transformação para o meu interagente. E às vezes eu passo ali uma sessão inteira para poder elaborar com ele essa parábola, essa história que é trazida através desse oráculo, que é maravilhoso. Deixa eu pegar um pouquinho de água, gente. Se tiverem dúvidas, alguma coisa que vocês queiram saber, curiosidade, só me mandar mensagens aqui, tá? E eu vou estar te respondendo. E vamos lá. O próximo que eu vou trazer para vocês agora é né? Deixa eu começar. A outra também que eu gosto muito, que faz parte da minha história, outros dois, na verdade, que eu gosto demais, né? São esses aqui, ó. Eu gosto muito do xamanismo, né? Gosto muito do xamanismo. Eu tenho 3 jogos de cartas que trabalham com a energia do xamanismo, ok? Primeiro que eu quero mostrar pra vocês é um que é de uma amiga minha que escreveu isso daqui. Esse aqui é Tabu Xamânico, tá? Ele é um livro mesmo, que tá trazendo várias coisas importantes. E aí no final do livro, aí ele começa a falar sobre as cartas. Ó, agora sim começa a falar sobre as cartas, trazendo um textinho sobre as cartas aqui. Então traz a carta de cima e um textinho aqui embaixo sobre a carta, tá? Mas ele começa com uma boa parte trazendo sobre um livro mesmo, explicando o que é xamanismo, como o xamanismo funciona. E é bem interessante isso daqui. Eu amo muito. E aí ele trabalha muito com cartas associativas, né? O que é carta associativa, Robinho? Carta associativa é uma forma de você trabalhar onde você vai juntar o quê? Uma palavra, por exemplo, uma palavra, por exemplo, dor, daí eu trago a palavra, a pessoa vai falar o que ela sente com essa palavra, quando eu trabalho com esse tipo de terapia, com esse oráculo aqui. Ela vai falar pra mim assim,
quando eu vejo essa palavra, por exemplo, palavra dor, que é a primeira palavra que apareceu aqui. Ah, quando eu vejo essa palavra, eu lembro dos momentos difíceis na minha vida, eu lembro dos momentos de superação na minha vida, eu lembro da academia, eu lembro de quando um ente querido meu partiu. Então, assim, a pessoa vai trazer o que ela entende com a palavra dor, tá? Interpretação pessoal e individual de cada um. Depois disso, eu vou trazer para a pessoa para ela escolher uma das cartas pequenininhas, né? Aí ela vai escolher uma dessas cartas coloridas, de desenho, tá? Tem uma palavrinha assim embaixo aqui, né? Por exemplo, isso aqui é inverno, né? Isso mesmo. Não, introspecção. Isso aqui, ó, introspecção, tá? Que é, inverno, isso mesmo. É inverno em cima e embaixo tá introspecção. São duas palavras que vêm na carta, né? Em cima, isso aqui acho que é a direção em cima e embaixo caminho. Aí a pessoa vai pegar o desenho, as palavras estão ali em cima e ela vai trazer uma interpretação para ela. Ah, quando eu pego... por exemplo, isso aqui, só uma palavra que veio só, por exemplo. É guerreiro, né? O que eu entendo como sendo guerreiro? Guerreiro é quando eu entendo que é a minha força interior, que é quando eu me coloco a ação, e aí eu coloco o que eu quero trazer para mim como a palavra guerreiro. Aí, depois eu faço, eu junto as duas cartas, ó, assim, ó, associativa, por isso que é associativa, tá? Que uma fica dentro da outra, então o desenho fica dentro da palavra. Aí vem o quê? Ah, o guerreiro tem dor, né? Para eu me tornar um guerreiro, a minha interpretação agora para vocês. Para eu ser um guerreiro na minha vida, eu tenho que suportar as dores, os desafios. Eu tenho que ser forte para poder aguentar a dor, porque vai machucar, vai doer, porque eu sou um guerreiro. Olha só que você pode trazer para a sua concepção o que essa palavra o que esse contexto vai trazer para você. E aí eu posso usar uma outra carta aqui, ó, diferente, ó. Palavra dor ainda, ó. Trouxe a palavra de, como é a palavra aqui? Missão, propósito, ó. Missão, propósito. E a palavra dor. Então, quando eu estou longe da minha missão, do meu propósito, eu sofro demais. Então, minha maior dor na minha vida é encontrar qual é a minha missão, qual é o meu propósito. Aí, cada pessoa vai trazer do inconsciente dela o que ela entende por isso, né? Pelo que ela acabou de tirar como carta. Tudo bem? Tá aí? Todo mundo é quietinho hoje, não tá falando nada. Eu acho que estou trazendo muita informação ao mesmo tempo, o pessoal tá conseguindo acompanhar, talvez, né? Se estiver tudo bem para vocês, o contexto, o conceito que eu tô trazendo para vocês, só me dá um ok, um sim, manda um coraçãozinho para mim. Isso para mim já vou conseguir entender que vocês estão reconhecendo e prestando atenção no processo. Agora, assim, sobre xamanismo, continuo falando sobre xamanismo, para mim, o melhor jogo de cartas que tem são dois, na verdade. A Daniela falou assim, ó, só escutando. O Bruno falou sim, maravilha. A Lívia mandou os coraçãozinhos, né? Sobre o xamanismo, o que eu mais gosto é dessa autora aqui, ó. É Jaime Sams, tá? É uma autora, ela trabalha com xamanismo norte-americano, porque ela é estadunidense, né? Ela mora lá nos Estados Unidos, nascida lá e tudo mais. E ela foi estudar xamanismo, né? Ela não é indígena, mas ela foi estudar xamanismo. E aí, nesse processo dela, essa busca dela por estudar xamanismo, ela acabou criando 2 oráculos, tá? 2 jogos de cartas. E aí, o primeiro deles, que eu tive acesso, não sei se é o primeiro da coleção, mas que eu tive acesso, o primeiro deles, chama-se Cartas Xamânicas, tá? Esse Cartas Xamânicas aqui vai trabalhar o que de legal? Vai trabalhar os animais de poder. Cadê os animais? Vai trabalhar os animais de poder. Por exemplo, esse aqui é o coiote, né? É o coiote. Aí vai trazer toda uma visão de que qual é esse animal de poder, como que ele funciona, qual que é a grande pegada dele, quais são os ensinamentos que você pode tirar com este animal de poder. Então, por exemplo, aqui, ó, olha essa que linda carta. Ó. A parte de trás é assim, né? Um raiozinho, ok? A parte da frente, ó, como é lindo. Daí você tem, tipo, todo um... Como fala o nome? Esse é o nome agora. Aí toda uma representatividade, o animal vem no centro, né? E aí você tem todo dos desenhos mestres aqui, diferentes. Para poder montar o totem. Então, com essa carta aqui, com esse jogo de cartas aqui,
Eu consegui entender melhor o meu totem, meus animais xamânicos, né? Eu consegui entender melhor como eles funcionam, né? E o beija-flor é um deles aqui, ó. Lindíssimo aqui, ó, o beija-flor, né? Ele é o que vai trazer pra gente a alegria, a felicidade. Ele é o que vai nos trazer essa conexão mais com a sutileza, né? Com o divino. E ele traz a beleza, né? Ele trabalha muito isso. E o beija-flor, ele vai trazer essa perspectiva, essa visão. E ele é um dos meus animais totêmicos, né? Pela essa visão aqui, da Jamie Sams, nós temos ali 9 animais de poder, tá? Então, assim, você tem ali 9 animais de poder que vão estar ali te auxiliando na sua vida, e cada um deles vão se apresentar de uma maneira mais importante conforme você for trabalhando. Então, tipo, preciso trabalhar tal área na minha vida. Aí aquele animal de poder vai aparecer para você para poder te auxiliar naquela situação específica, ou é o que vai ser seu grande conselheiro durante toda a sua jornada, tá? Então, esse aqui é trazer o animal de poder, e entender o animal de poder é muito legal. Então, tem toda uma tiragem também que você pode fazer para você poder estar encontrando seus animais de poder. Então, você pode encontrar seus 9 animais de poder com uma tiragem específica que ele faz. Ou você pode fazer algumas tiragens, que eu gosto muito desse daqui, que é a tiragem, por exemplo, da Montanha Sagrada, tá? A Montanha Sagrada, ela vai te trazer as 4 direções sobre um assunto. Por exemplo, quero saber uma coisa específica na minha vida. Eu pergunto isso, sempre trazendo uma pergunta, né? E aí vai te trazer uma Montanha Sagrada, mostrando cada uma das direções, cada animal que for apresentar essa direção, como ele está se apresentando para você, se está apresentando para você de uma maneira positiva ou negativa, né? E aí vem em cima a conclusão, que é a visão da águia, né? Que eles falam assim, que aí você passou por todas as direções, agora você conseguiu subir a montanha, e acima da montanha você consegue agora ver como você pode se beneficiar com isso. Então é algo bem interessante, eu uso muito essa tiragem, desse aqui com os animais. E também da Jamie Sams, temos o outro... a outra cartinha dela, a outra forma também de carta, que aí é o caminho sagrado, né? O caminho sagrado, ele é bem interessante. Dentro do xamanismo, lá tem os animais de poder, né? Que eu me conectei primeiro, e depois me conectei ao caminho sagrado. O caminho sagrado, a proposta é um pouquinho diferente. Os animais de poder, né, as caxamanas aqui, é como se viesse para você assim: quais são os comportamentos que você precisa ter para você poder superar uma determinada situação na sua vida? Ou qual comportamento está precisando aparecer aí? Porque animais estão conectados muito a comportamentos, tá? Essa questão mais instintiva, mais comportamental do seu dia a dia, ok? O caminho sagrado, né, os caminhos sagrados são, como posso dizer, são processos evolutivos, tá? Então, assim, como eu posso aprender a evoluir, né? Então, assim, ele vai trazer pra gente, sim, algumas cerimônias, alguns conceitos, né? Que os indígenas, vários indígenas norte-americanos faziam ou tinham de práticas ali, para elas poderem estar evoluindo. Por exemplo, temos aqui, agora eu vou lembrar o nome do caminho em si, mas, por exemplo, temos um caminho aqui de provação, né? Qual é o nome mesmo? Nossa, gente, esqueci o nome. Esqueci o nome agora. Mas, assim, uma das coisas que se perdeu ao longo da história da humanidade é que antes, quando uma pessoa, principalmente os meninos, né? Quando um homem, por exemplo, ele alcançava a maioridade, vamos dizer assim, né? Ele passava por ritos de passagem. Então aqui você vai ter vários ritos de passagem para você poder participar e seguir. O que são esses ritos de passagem? Esses ritos de passagem, você vai ali se conectar a essa grandiosidade, a esse crescimento, a esse processo de evolução. O rito de passagem é um processo onde você vai deixar para trás uma velha forma que você pensava, uma velha forma que você agia, que você se comportava, para então você poder estar crescendo. Então, aqui vão trazer vários caminhos, e um desses caminhos temos ali ritos de passagem, alguns desses são ritos de passagem. Alguns desses caminhos, por exemplo, tem o caminho do Chale sagrado, que é um dos que eu mais amo, que eu acho maravilhoso,
que é um caminho que fala o seguinte, de voltar para casa, né? É um caminho de você voltar para suas origens, voltar para sua identidade, parar de ficar fingindo ser uma coisa que você não é, é você voltar para casa, deixar tudo que é em excesso, deixar para trás e voltar para casa, né? Que é o caminho do chale sagrado, que é maravilhoso. Por isso que, por exemplo, eu tenho até um chale. Onde está meu chale? Ah, tá lá longe. Depois, um outro dia, eu mostro para vocês meu chale sagrado. E essa é a carta, por exemplo, que essa aqui é a carta do das cartas do caminho sagrado. Aí aqui, ó, a parte de trás, aqui a parte da frente. Aqui temos aqui a tenda da lua. Essa tenda da lua, ela é maravilhosa. Ela é tão incrível, mas tão incrível, que... Ah, gente, hoje é Dia das Bruxas. Feliz Dia das Bruxas pra vocês também. Ai, gente, esqueci disso. Então, essa daqui, ó, é a tenda da lua. E ela é tão legal, mas é tão legal, que no nosso PNL 4, tá? Nós fazemos uma prática, uma conexão com a tenda da lua ali, para a gente poder estar ali evoluindo e se transformando. É algo maravilhoso. E eu não posso dar spoilers do PNL 4, né? Mas você tem uma noção, cada elemento da tenda da lua, né, tem um significado. Por exemplo, os bastões significam uma coisa na nossa vida, a tenda em si, né, a lona significa uma outra coisa na nossa vida, as cordas uma outra coisa, e a gente vai trabalhando ali cada uma das situações dentro do PNL 4, tá? Que não é este momento que eu falo disso. Mas vocês entenderam, né? Que aí eu faço outros jogos, outras jogadas também com isso daqui. Aí eu também faço da montanha sagrada. Eu faço da Kiva sagrada também, que é interessante. Para você poder passar processos de morte e renascimento ali, tá? O que eu preciso desapegar na minha vida, transformar. E aqui tem vários jogos lindos, maravilhosos, para poder fazer a pessoa estar ali evoluindo, tá? Passar por caminhos de evolução, caminhos de crescimento. Isso que é legal do caminho sagrado. Enquanto na carta xamânicas, que é o Animais de Poder, eu vou entender qual é a energia animal que eu preciso ali me conectar ou me afastar, entendeu? Isso é bem interessante. Esse é mais um jogo de carta meu. Tá, falamos agora sobre a questão ligada ao xamanismo. Todo o xamanismo já falei pra vocês. E a gente pegar o que mais agora? Agora, vou falar, já que foi o Dia das Bruxas, vamos falar de bruxas aqui, vai? Já falei do tarô das bruxas, que eu faço a leitura da tiragem, né? Da tiragem dos Cruz Celta. Vou falar pra vocês agora hoje sobre um outro tarô de bruxa que eu também tenho. Chama-se Oráculo das Intenções. Ele é lindíssimo, já usei com vocês algumas vezes. Foi um presente que eu ganhei de aniversário nesse ano e eu me apaixonei. É um dos meus mais novos, mais recentes cartinhas que eu tenho e sou apaixonado por ela. Ó, por exemplo, olha que carta mais linda, ó. Jardim, tá? Ele trabalha os 5 elementos, a terra, fogo, água e ar, e o éter, né? Que é o elemento espiritual aí. Então, assim, é maravilhoso. Essa aqui é uma carta do elemento terra, tá? E aqui já vem com a mensagenzinha já pronta já. É uma carta lindíssima, prontíssima para você poder fazer uma leitura diária, né? Para você fazer uma meditação. Aqui tem uma meditaçãozinha que você pode fazer através com o seu livro, né? Aí que tem o livro, aí tem uma meditação que você pode estar fazendo com ele. E é maravilhoso. Eu amo esse daqui. Ele é fantástico, tá? Conexão com os elementos, com os elementais. Então, se você quer fazer um processo de conectar com a energia elemental, esse daqui eu acho que é um dos mais incríveis para você poder se conectar diariamente a um elemental diferente. Continuando, mostrando para vocês aqui todos os meus baralhos, minhas cartas, tá? Você já deve conhecer já, eu estou trabalhando aqui, Oráculo dos Acordos Espirituais, né? Esse daqui eu estou trabalhando com ele agora nesse grupo, na terapia em grupo dessa vez, nesse ciclo. Eu estou trabalhando este oráculo, onde eu trago 6 cartas, e o objetivo dele é o quê? É eu entender quais são os meus karmas que eu tenho que trabalhar nessa vida. Basicamente isso. Qual é o karma que eu tenho que trabalhar
Daí eu começo a ver como que eu posso então ali estar trabalhando este karma, como eu posso estar ali me desenvolvendo naquela situação. Então assim, esse oráculo dos acordos espirituais vai trabalhar muito a questão do karma, né? E por isso eu escolhi ele para a gente estar trabalhando ali dentro da terapia em grupo, que acontece todas as terças-feiras, das 19h30 até as 21h30, tá bom? Então, terças-feiras, 19h30 às 21h30, temos ali um processo de terapia em grupo pelo Zoom, aonde eu faço leituras de tarôs e oráculos pro pessoal, tá? Então, eu tô trabalhando com eles, ajudando eles então a criar uma forma de poder quebrar algum karma em suas vidas para eles poderem ter uma vida melhor, tá? Ali falou assim, esse eu amo, a surra é grande. é sim. E agora eu vou trazer para vocês uns que alguns importantes, que aí, quem fez esses oráculos aqui foi a minha professora e mestra Josi, que fez este daqui específico, tá? Vou trazer aqui para vocês. Esse aqui é o oráculo dos chakras. Eu vira e mexe trago para vocês também esse oráculo aqui, onde fazemos a leitura de algum chakra, vemos qual chakra está com uma questão, né? Por exemplo, aqui, ó, aparece o chakra, né, que trabalhamos semana passada, na quinta-feira passada, ok? E aí, depois disso, eu faço um trabalho de tanto trazer uma terapia, com as cartinhas, trazer uma terapia para esse chakra, como também trazer algumas perguntas de coaching para poder trazer uma transformação de vida, tá? Então ele é bem legal para você poder estar ali entendendo qual chakra você pode estar ali desequilibrado, como você pode equilibrar aquele chakra e como você pode estar trabalhando tudo isso. Isso é bem interessante. Falando sobre perguntas, né, de coaching, temos aqui também um outro que eu trouxe, que eu ganhei, né, na verdade. São 70 perguntas incríveis para a clareza, onde você vai trabalhar essa questão de aprender algo interessante, novo. A Danda falou o seguinte, falando sobre dos chakras, né? Esse é incrível, ótimo para usar nos atendimentos. Sempre sai o chakra que a pessoa precisa trabalhar mesmo. Então é um processo mesmo de terapia holística mesmo, aquele lá dos chakras. Esse daqui traga uma questão ligada a coach, né? E eu uso ele bastante nas quartas-feiras, né? Nas nossas quartas-feiras eu uso esse daqui. E esse aqui dos chakras eu uso bastante ele nas quintas-feiras para a gente poder trabalhar alguma questão ali ligada a terapias integrativas, né? Esses eu acho que são os que eu mais uso, né? Falta aqui 2 aqui ainda, que eu uso bastante. 3, que eu uso bastante ainda. Olha lá, nas terças-feiras eu gosto de usar muito esse daqui, ó, que é a deusa respira, que eu trabalho o sagrado feminino. Então eu vou olhar para aqui e vou observar qual é a energia feminina sua que precisa ser trabalhada. Às vezes uma energia feminina ligada à luta, às vezes uma energia feminina ligada à beleza, às vezes uma energia feminina ligada à sensualidade, às vezes uma energia feminina ligada ao acolhimento. Então nesse aqui a deusa respira vai trazer pra gente vários arquétipos, várias deusas pelo mundo, né? Que ali elas trazendo um pouco da história delas, né? Da mitologia dessas deusas e trazendo ali como que essa deusa ela pode estar ajudando você no dia de hoje, né? Quando eu tiro essa carta. A Danda falou assim, amo também com interagente, mulher, funciona bastante. Funciona bastante com mulher e com homem também. Quando o homem precisa trabalhar o feminino dele, sagrado, ele precisa também mudar esse daqui, né? Aí, para o homem, né, para o sagrado masculino, eu tenho esse daqui, chama a libertação do sagrado masculino, onde eu trago assim energias ligadas ao homem, energias ligadas ao sagrado masculino mesmo, né? Então, ó, por exemplo, não vou nem mostrar a cartinha como que é, né? Mas aqui, ó, trabalhando aqui, daí vem o textinho embaixo da carta e vem a figura aqui em cima, né? E aqui, por exemplo, aqui, o selvagem, né? Trabalhando a energia selvagem do sagrado masculino, que é importantíssima, né? Então a gente vai trabalhar a energia do masculino sagrado, ajudando ela a se libertar de todos os conceitos, se libertar de todos os preconceitos que foram criados e toda eu posso dizer aqui, e toda a agressividade contra o sagrado masculino, né? Que as pessoas acabaram confundindo o sagrado masculino com o machismo. Não tem nada a ver. Machismo é uma coisa deturpada, é uma deturpação
do homem, né? Sagrado masculino é algo necessário, é algo importantíssimo para a gente poder estar realizando os nossos sonhos, realizando as nossas, conquistando as coisas nas nossas vidas, né? O masculino vai sempre conectar a gente a uma energia de ação, de fazer, de acontecer e de conseguir as coisas que a gente quer. Tá? Esse é o trabalho às quartas-feiras também, esse daqui, ó, tá? A libertação solar masculina. Foi o único horário que eu vi que é até hoje, que eu encontrei até hoje, que trabalha basicamente a energia masculina, né? Os outros trabalham energias mistas ou apenas feminino, que eu vi por aí. Tem bastante feminino, mas tem pouco, mas masculino, energia masculina mesmo, eu encontrei um até hoje, que foi esse aqui que eu tenho. E o outro que eu uso muito, mas muito, quando eu quero trazer um conceito, quando eu quero uma energia agora mais sutil, né? Uma energia mais conectada aos seres espirituais, eu uso esse daqui, ó, tá? Jardim dos Anjos. Jardim dos Anjos, ele é lindo. Os desenhos da carta são lindas. As metáforas, os textos são um mais precioso que o outro. Quando você tira uma carta assim, do Jardim dos Anjos, eu falo o seguinte, sim. A pessoa que precisa dessa carta, né? Que eu preciso bastante dela. É principalmente aqueles momentos onde você tá... não sei se a palavra seria angustiado, mas... Será quando você tá, tipo assim, precisando de um carinho, de uma atenção, de um alento, de um conforto espiritual, como se fosse um colo. A sensação de colo. Quando eu me conecto ao Jardim dos Anjos, é quando eu percebo que a pessoa, o meu interagente, ele precisa ali de um colo. De um colo ali, pegar assim, se abraçado, sabe? Você precisa de um abraço. E aí eu leio esse daqui, ó. Olha só que desenho mais lindo que é. Olha, renascimento. Olha só a mocinha saindo da água, né? O anjinho saindo da água ali, né? Olha esse daqui, olha só que mais lindo, esse aqui, ó. Vitória, né? Aquele momento que eu preciso ali de um abraço, de um aconchego, de um cafuné. Eu sempre uso aqui esse Jardim dos Anjos. Olha só que coisa mais linda essa daqui, ó, gente. Ó, abundância. E além da carta ser linda e maravilhosa, o texto ele é muito confortante. Não é um texto para bater. Esse daqui não é... Quando a pessoa precisa apanhar, eu uso outros, né? Mas quando a pessoa precisa ali de um colo, eu uso esse daqui que é maravilhoso. E eu com os meus 500 saquinhos, né? Para cada carta tem um saquinho. Você não perde, estraga e tudo mais. Então esse daqui é lindo, gente. Lindo mesmo. Deixa eu ver o que mais. Esses são os que eu posso dizer pra você, todos os que eu mais uso, na verdade, né? Mas tem alguns que eu tenho, assim, que eu uso, que eu gosto também de usar, né? Esse daqui, ele é um jogo de cartas, mas são cartas, mas também é um jogo, tá? Que é uma Halila, que é um jogo de tabuleiro, ok? Então eu coloquei aqui no grupo aqui também, porque ele também é feito por cartas, mas ele é um jogo de tabuleiro, onde você faz um jogo para você poder estar trazendo uma evolução pessoal, uma evolução... onde vai se evoluindo cada vez mais. Esse jogo foi feito pela Josi, né? Esse daqui especificamente. Não uma Halila é uma técnica milenar, mas esse jogo aqui foi feito pela Josi, confeccionado por ela, né? Idealizado por ela, e é maravilhoso, e eu amo bastante ele, que é um processo de evolução. Sim, Danda, eu uso do Osho sim, eu uso 2 do Osho, tá? Eu falei isso lá no comecinho da nossa live. Eu uso esse daqui, que ele é fantástico, que são metáforas, são histórias religiosas do Osho. Histórias religiosas, na verdade, de várias culturas diferentes, catolicismo, budismo e por aí vai. Eu uso o tradicional, né? Que o West usa, que é o tradicional, que é o do tarô mesmo, aqui, ó. Procurando aqui, ó. Eu uso esse daqui bastante, que é um dos que eu mais uso, esse daqui. Para trabalhar mesmo em leituras terapêuticas, leituras mesmo que a pessoa pede pra mim. Tudo bem, tudo tá certo. Jogar Mahalia qualquer dia. Opa, bora, vamos jogar sim. Mahalia é incrível, só me chamar que a gente pode fazer esse processo, tá? Aqui pelo Zoom, pelo Instagram, na verdade, não dá pra fazer esse processo, né? Prefiro fazer um processo mais conectado a uma sessão mesmo, ou sessão em grupo, ou uma sessão individual, que eu faço aí a jogada do Mahalila, tá? Vamos voltando aqui pro processo. Quais mais eu gosto de usar? Eu gosto de usar também isso daqui. Agora eu vou trazer para vocês alguns que eu uso um pouco menos, tá?
Ótimo. Vamos fazer um jogo de Mahalila aí. Vamos marcar um Zoom à noite, né? Não na terça-feira, que terça-feira a gente já tem já o nosso compromisso, já. Mas pode fazer um Zoom extra numa quarta ou numa quinta-feira. O que vocês acham disso? Pode fazer o Mahalila. Tá? Então, ó, vamos deixar... Ó, vamos começar já a fazer esse processo já. Então, quarta e quinta-feira, eu vou ver direitinho na minha agenda. Não vou marcar agora, porque eu não tô sem a minha agenda agora, né? Mas eu vou marcar direitinho pra gente fazer, então, um jogo de Mahalila, talvez na semana que vem, tá? Semana que vem, na quarta ou na quinta-feira, eu marco com vocês o jogo de Mahalila, tá bom? Já que tem muita gente querendo, então vamos fazer. Ó, esse daqui... Olha, um monte de gente tá... Ótimo, vamos fazer então, na quarta ou na quinta. Esse daqui é um outro chamado Casas Astrológicas. Também foi um presente isso daqui, tá? E aqui, ó, olha só que linda essas cartas, tá? Aqui eu vou fazer um processo onde eu vou fazer como se fosse uma leitura do mapa astrológico da pessoa fazer, né? Isso, que estou de férias. Então aqui eu vou fazer meio que um mapa astrológico da pessoa, onde eu vou ver ali qual é o signo que está se apresentando para a pessoa naquele momento, qual é a casa que está se apresentando naquele momento, qual é o signo, a casa, aí deixa eu ver o que mais tem aqui. Eu esqueci agora o nome dos negócios. Signo, a casa, os planetas e qual vai ser um caminho que a pessoa precisa tomar na vida, né? Esqueci o nome agora. E aí eu vou fazer todo esse processo, é um processo lindo, maravilhoso, tá? As cartas são uma mais linda do que a outra também. Olha só que coisa mais linda. Isso aqui, por exemplo, é a casa da comunicação, casa 3, tá? A casa 3, casa da comunicação. É para quem trabalha um pouquinho de astrologia, então eu aprendi um pouco de astrologia para poder aprender a jogar essa carta aqui. Porque eu quis, na verdade, para poder ter um pouco mais de conceitos. Então a casa 3 também é regida pelo o planeta residente, a casa 3 é Mercúrio. E aí automaticamente o signo desse que está nessa casa 3 é o signo de Gêmeos e Virgem, tá? Não, Gêmeos, na verdade. O signo de Gêmeos é a casa 3, o planeta Mercúrio. E ela traz muitas questões ligadas à comunicação, tá? Então, Gêmeos é o pai da comunicação dentro da astrologia. Certo? Então, temos a casa astrológica que é muito bonita também. É um processo de 4 cartas que eu vou fazer com a pessoa, que eu vou criando para ela um processo de entendimento que está acontecendo com ela também. Bem legal. Baixa um pouquinho também, tá? Essa apanha um pouco. Deixa eu ver. E aí, tem um que eu gosto de usar bastante, mas esse daqui ainda está em forma de livro, porque eu acho tão lindas as cartinhas. Essas aqui são as cartas. Eu teria que descolar, cortar essas cartas, né, bonitinho assim. Porém, eu sou uma pessoa que não gosta de fazer isso. Eu não gosto de estragar as minhas coisas. Tanto é que quando eu era criança, por exemplo, eu comprava cadernos de adesivo, com adesivo, e eu acabava o ano com todos os adesivos na folha do caderno. Porque eu detestava mexer no meu caderno, tirar os adesivos dela. Então, isso também não acontece aqui, ó. Minhas cartinhas estão aqui, tá? Mas o que eu faço? Mas eu uso o livro bastante. E ele é muito, muito, muito fantástico. Ele é incrível. E ele vai trazer um processo para você começar a olhar para os seus sonhos, tá? Se eu não me engano, aqui são 7 dias. A partir do momento que eu faço o processo aqui com a pessoa, vão ser 7 dias, né? Isso. São 7 dias que eu vou trabalhar com a pessoa, ajudando ela a entender um pouco melhor os sonhos delas. E aí, ajudando ela a começar... Vou fazer um negócio. Ajudar ela a interpretar o que o inconsciente dela está trazendo para ela de mensagem, tá? Então, qual é a mensagem do inconsciente dela? E eu vou falando com ela sobre isso. Então, é algo que eu acho fantástico, eu acho maravilhoso isso, tá? O pessoal falou assim, minha flecha 1, total, né? A Dana falou assim que ela tirou os dela, né? Ótimo que você tirou. Mas eu trabalho também com as cartinhas, mas sem tirar aqui. Eu acho fantástico, eu acho lindo. E aí, vamos lá. Quais são os próximos passos aqui, né? Quais são as próximas cartas que eu quero trazer para vocês antes de acabar o tempo?
Eu quero trazer uma que eu gostei muito do livro em si. A tiragem de tarô eu não me familiarizei muito, tá? Eu vou falar a verdade é essa, tá? Eu gostei muito do livro, mas agora a questão da tiragem, pra mim não fez muito sentido algumas coisas. Pra mim, ele é muito... Como posso falar a palavra? Ele tem uma linguagem muito diferente da que eu costumo usar. Então, por conta disso, eu não consegui trazer muito link nas coisas. Então, às vezes, ele traz umas palavras assim que não faz parte do meu vocabulário. E aí eu fico muito tempo tentando entender primeiro a palavra. E aí, como eu não consigo entender a palavra, eu não preciso também explicar para a pessoa o que está acontecendo com a leitura. Porque ele tem uma linguagem muito mais... não sei qual seria a palavra certa para isso. Mas é uma linguagem diferente da minha, tá? E aí, tipo assim, ele é o tarô da Fraternidade Branca. Ok? E não é simplesmente... tem que ter uma disposição muito forte para estudar cada uma das cartas. Por exemplo, os tarôs normais que eu trouxe para você, tirando do Osho, né? O Osho é um pouquinho diferente, mas não. O Osho, o das bruxas, e o dourado, que eu falei que eu mais uso de tarô mesmo, eles têm um padrão que se segue, tá? Tem um padrão ali de funcionamento. Por exemplo, assim, as cartas da água, as cartas do fogo, ele tem um padrão, ok? Temos ali as 22 cartas espirituais, tem um padrão. Esse daqui, ele é bem diferente desse padrão que eu já estou acostumado a trabalhar, e por isso eu tenho uma certa dificuldade com isso. E fora que a linguagem das cartas são um pouco diferentes. Mas ele é incrível. Então eu uso ele não muito como tarô. Eu uso ele mais como livro para consulta, tá? E aqui tem orações no livro. Por exemplo, aqui no livro, você vai ver que, por exemplo, aqui vai falar sobre os raios, né, planetários. Por exemplo, ali temos a Fraternidade Branca, que então está aqui o raio azul, o raio rosa, o raio amarelo. E aí eu faço o quê? Eu uso muito as orações dos raios, as invocações dos raios, tá? Então eu uso muitas invocações dos raios e eu acho muito mais, para mim é muito mais proveitoso dessa maneira. Mas é um tarô também bonito, tá? Só que eu não tive muita familiaridade com a questão do tarô em si. Mas eu uso muito na minha vida e no meu dia a dia a questão das orações e da conexão com a Fraternidade Branca, que é aqui que foi onde eu tive a maior sabedoria com esse processo. Tá? Outro que eu uso um pouco também é esse daqui, que é o tarô dos orixás. Ok? O que está acontecendo aqui? Esse aqui é o tarô dos orixás. Como funciona o tarô dos orixás? O tarô dos orixás, ele vai falar sobre, na verdade, sobre alguns orixás que tem, né? Ele vai trazer esse conceito. Eu também comprei ele mais para poder estar conhecendo os orixás, que eu não sabia muito bem quem eles eram, como eles funcionavam. Aqui, ó, Mamãe Iemanjá aqui. Então foi um processo também de estudo pessoal. Então eu comprei ele mais para estudo pessoal. E eu uso muitas cartas para poder estar fazendo algumas invocações, alguns trabalhos espirituais que eu acabo usando. Tá bom? Vou mostrar para vocês aquilo que eu mais uso, aquilo que eu menos uso. Mas não é porque um é melhor que o outro é pior. Não tem nada a ver com isso. Só é porque a afinidade que cada tarólogo vai ter ali, eu me considero tarólogo, né? Cada tarólogo vai ter ali com os seus decks de cartas, né? Um não tem mais afinidades com um do que com o outro. E tá tudo bem. E aí tem um que eu comprei recente. Tem um aqui que eu uso bastante, né, nas terapias. Então eu trouxe pra vocês. Esse daqui é o Enneagrama com PNL. Enneagrama com PNL. Esse aqui foi quem fez, foi o meu mestre, professor, né? Marco Aurélio de Carvalho Meda. Olha só, sei o nome dele completo. E aí, esse daqui é algo incrível. Eu gosto muito dele. Eu faço vários trabalhos terapêuticos quando eu sei o Enneagrama. Então, quando eu vou trabalhar Enneagrama com alguém, né? Eu gosto de usar muito ele. Principalmente naqueles momentos onde a pessoa trava, assim, não sabe, travou no processo. E aí, como eu faço minhas terapias
meu processo terapêutico holístico sistêmico, se eu não dei esse nome, né? Processo terapêutico holístico sistêmico. Quando eu uso esse processo terapêutico holístico sistêmico, o que eu faço? Eu trabalho simplesmente, começo a trabalhar sempre com o Enneagrama, onde eu vou estar ali entendendo qual é o tipo do Enneagrama da pessoa, onde eu vou trabalhar ali flechas, eu vou trabalhar toda essa questão comportamental mental do Enneagrama. Aí eu vou evoluindo para o PNL, trazendo mudanças ali de comportamentos, mudanças de linguagem, de linguística, né? Para a pessoa tirar alguns vícios de linguagem que ali prejudicam muito a vida dela. Como, por exemplo, a pessoa vai falar sobre a vida dela. Porque a gente faz tal coisa. Faz a gente quem? Que eu não faço. Fala de você, não de mim. Né? Daí a pessoa começa a mudar a linguagem dela, se colocando em destaque, protagonista, se tornando protagonista da própria vida. Isso eu acho fantástico que a Penina vai trazendo pra gente, né? E aí eu uso muito, quando trava o processo terapêutico, né? Eu uso muito a questão das cartinhas do Enneagrama com PNL, porque eu uso muito na minha terapia esse processo do Enneagrama mais PNL. Pra ir terminando, essa daqui foi a última cartinha. Nossa, falei de todas, gente. Falei de todas mesmo. Essa daqui é a minha última cartinha das minhas 22 cartas aqui. Acabei de comprar recente, né? Comprei nessa viagem que eu fiz 3 semanas atrás. E esse daqui é o Ho'oponopono, né? Uma caixinha do Ho'oponopono. E aqui traz uma mensagenzinha do Ho'oponopono, aonde eu coloco ali a mensagem e falo com as pessoas. Tá certo? Então, pessoal, eu falei pra vocês todas as minhas cartas. Todas elas, né? E aí, vocês querem que eu tire uma carta hoje, né? Pra gente poder estar encerrando nossa sessão, ok? Tá no final, já demos 1h e 1 minuto. O pessoal já tá tendo que sair já, ok? Então eu vou fazer o seguinte, vou tirar só uma carta rápida, jogo rápido. Vou tirar aqui do nosso... Enneagrama. Vou tirar uma cartinha aqui rapidona. Aqui. Tirei uma cartinha aqui, ó. Do tipo 5. Não é porque esse é tipo 5, mas todos nós temos todos os tipos do Enneagrama, primeiro ponto aqui. Então observa pra você algumas coisas importantes sobre o tipo 5. E eu vou tirar aqui, deixa eu ver qual vai ser o nível que eu vou tirar pra gente. 1, 2, 3 e saiu. Não é essa aqui não. Outra aqui. Pegar um nível neurológico pra gente poder estar tirando do tipo 5. Tirei. Vamos falar sobre crenças e valores que tem aqui no tipo 5. Vamos lá. Crenças e valores e perguntas pra você na sua vida, tá? Independente de qual seja o tipo seu. Como acreditar que o conhecimento do outro é tão valioso quanto o seu, mesmo que o pensamento dele ou dela possa ser medíocre para você? Olha só que fantástico isso. E a gente começa a entrar na questão da PNL também junto aí, tá? Dentro do Enneatipos, os tipos 5, né? Acho-se superior às pessoas, e eu tenho uma asa 5 que também me acha superior às outras pessoas. A pergunta que vem pra gente aqui agora: como eu posso reconhecer a importância e a sabedoria do pensamento da outra pessoa, mesmo que ele seja diferente do meu? Entende isso? Pegou essa informação? Como eu posso reconhecer no outro a sabedoria do outro, mesmo que seja diferente da minha? Como eu posso aprender a conviver com o pensamento da outra pessoa, mesmo sendo diferente do meu? E eu sei que as eleições passaram, já acabaram, já aconteceu o que tinha que acontecer, ok? E aí eu quero fazer a pergunta para vocês, que eu estou falando sempre com vocês. Como é que eu posso olhar para a pessoa que pensa de partido diferente do meu, né? Tem uma visão política diferente da minha, e reconhecer que a visão dela é tão valiosa quanto a minha visão? Pegou o que eu estou trazendo para você? Como eu posso reconhecer que a visão dela política era tão importante quanto a minha visão política? Porque a minha visão é melhor, porque isso... Não estou nem aí para isso. Eu quero que você comece a entender que a forma que a pessoa pensa é tão importante quanto a forma que eu penso. Independente se eu acho que aquilo lá é certo ou errado, independente se eu acho que aquilo lá ele é valioso ou não, eu tenho que reconhecer que o pensamento da outra pessoa era tão importante quanto o meu pensamento. Pegou essa? Pegou essa? Sentiu? Sentiu isso no coração?
Eu acho que sim. Então assim, vamos estar encerrando nossa live de hoje. Vejo vocês amanhã, às 7h30 da manhã, para nós falarmos sobre sagrado feminino. E vamos ver o que Deus, ou o que as deusas querem falar com a gente no dia de amanhã. Beijo na mente, no coração de vocês. Nos vemos amanhã, às 7h30 da manhã. Tchau, tchau.